Hello, everyone. We'll get started in a couple minutes. We're just waiting for more participants. Olá, nós vamos começar em 2 minutos. Estamos apenas esperando que outros participantes entrem. Okay, welcome, everyone. I think we'll go ahead and get started because we have a really packed agenda today. Vamos começar porque nós temos uma agenda intensa. Bem-vindos à nossa segunda sessão de prestação de contas Global. É um prazer ter vocês conosco hoje. Eu sou Lucinda e sou parte da Secretaria de Saneamento e Água para Todos. Nós temos interpretação em espanhol, inglês e português. Por favor, escolha um idioma. E vocês sabem que as perguntas são bem-vindas e nós vamos abordá-las ao longo da sessão. Por favor, usem o chat para enviar perguntas e comentários. Este seminário se baseia no êxito da primeira sessão de prestação de contas global que nós organizamos em fevereiro, onde os parceiros globais do SWA se reuniram para discutir os compromissos globais focados em coordenação e finanças. E hoje nós estamos juntos mais uma vez para discutir os compromissos globais mais focados no clima. Antes de começar a nossa jornada, eu gostaria de falar com vocês que 5 anos atrás, a SWA fez um movimento audacioso. Criamos esse marco para a água, saneamento e higiene, que se chama Mecanismo de Prestação de Contas Mútuas, é o MAM. E porque, como os estados precisam prestar contas, nós sabemos que, para além dessas obrigações globais, nós vemos que a prestação de contas, através dessa participação diversa, como é a proposta da SWA, é um caminho para a ação colaborativa e para soluções mais efetivas. Muitos de vocês já sabem que o MAM ajuda nossos parceiros a alcançar esse objetivo em vários países. E, por favor, se vocês não participam, mandem mensagem para a nossa secretaria. E, como vocês sabem, nós estamos trabalhando desde 2021. Ele pode funcionar como um veículo para água e saneamento e prioridades de mitigação de efeitos climáticos. 37 compromissos foram assumidos, incluindo a governança, governos de 11 países. Eles estão relacionados com fortalecimento de capacitação, finanças e desenvolvimento das estratégias climáticas e de WASH. E agora nós organizamos essa reunião focada na prestação de contas. Eu gostaria de acrescentar que estamos muito felizes de ver que vários de vocês já se somaram ao mecanismo de prestação de contas e que nós temos esses países aqui. Nepal, Indonesia. Nós sabemos
que são a lista de países é longa: Burkina Faso, Corte do Marfim, Libéria, Malawi, Nigéria, Uganda. Acreditamos que o potencial desse mecanismo ainda vai ser alcançado. Precisamos ter mais parceiros globais, agências, ONGs internacionais, agências das Nações Unidas, organizações do setor privado, trabalhando em países diversos, envolvendo a sociedade civil. Queremos que os nossos parceiros estejam sempre pressionando para mais responsabilizações, mais prestação de contas, e para que as instituições estejam prestando contas nos países onde operam e também para os partícipes locais e os governos. Queremos esse compromisso político da sociedade civil e dos governos e do setor privado. Nós queremos ver os nossos parceiros globais aprofundando este debate, tanto no aspecto técnico quanto no financeiro, e queremos reuniões e, de modo transparente, registro de todos os nossos progressos e problemas. Então, eu gostaria de destacar que essa palavra mútua é a palavra essencial. Não, nós não discriminamos, nós incluímos a todos. A responsabilidade não é só o certo a se fazer. Se o nosso objetivo é realmente ter uma sociedade sustentável, a prestação de contas é muito importante. Em nome da Secretaria do SWA, eu gostaria de agradecer a todos por participar e quero agradecer também, somos muito agradecidos, na verdade, aos nossos parceiros globais. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o meu colega José Resti, que é conselheiro sênior de clima da SWA, e ele vai nos orientar hoje, vai nos guiar através da discussão sobre prestação de contas e clima. Muito obrigado, Lucinda, por abrir a sessão e por nos receber a todos. É participantes. E eu também quero dar um obrigado especial à Marina e pelo trabalho realizado para o mecanismo de prestação de contas mútua para o MAN, e estamos realmente felizes por ter esta segunda discussão sobre a prestação de contas global e por todos os nossos compromissos assumidos em relação ao clima. E nós temos, hoje, 4 parceiros, 4 aliados que estão focados no mecanismo de prestação de contas, e para nós vai ser um grande prazer ouvi-los sobre os compromissos assumidos e sobre o progresso feito. E depois nós teremos uma discussão no nível de cada país e os parceiros que estão trabalhando dentro desse setor. Então, em primeiro lugar, eles vão falar sobre os compromissos e depois eu vou abrir espaço para debates e perguntas, e todos vão participar. E eu vou, então, nós vamos ter a oportunidade de ouvir os nossos oradores de hoje. Então, sem mais delonga, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro orador, que vai trazer a sua perspectiva desde Estocolmo, e os meus colegas vão nos ajudar com esses compromissos do CBD
E eu espero que vocês vão conseguir ver tudo isso e vamos, antes de passar a palavra para o Henning, eu vou fazer uma pequena introdução e vou apresentar o personagem. Eles trabalham com foco total no clima e na organização SIWI, de onde que o Henning Göransson representa, sobre os serviços, focados em serviços de água e saneamento. E a SIWI busca também desenvolver ferramentas de orientação e de fortalecimento do sistema nesse âmbito do saneamento básico, e também para os defensores da mitigação do efeito climático em relação à água global. Henning, você pode nos dar, por favor, um resumo de quais seriam esses 3 compromissos que a SIWI apresentou há um ano atrás? E também pode nos contar sobre os projetos da SIWI em esses diversos países. Qual é a sua percepção sobre os progressos alcançados nessa questão de juntar o clima com o setor WASH? A palavra é sua. Muito obrigada. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Muito obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui. E eu vou realizar essa rápida resposta. Em primeiro lugar, sim, nós somos apoiadores da governança global para um serviço de saneamento e de água resiliente e sustentável. A prioridade tem que ser essa, abordagem sustentável através do processo de envolvimento e engajamento de todos os parceiros e das partes interessadas, do desenvolvimento de soluções técnicas e planos de ação para a implementação. E, além disso, nós também temos processos específicos de alguns países, em alguns países, como, por exemplo, capacitação, financiamento climático. Nós temos um projeto na Uganda sobre um fundo verde, vejo que temos a representante de Uganda aqui, e também sobre os programas que podem fortalecer a resiliência climática. Nós temos alguns países que já submeteram as suas contribuições, as suas NDCs, as nacionais, e também intervenções de adaptação, e o impacto dos serviços WASH nos recursos de água tem sido muito bem reconhecidos. Desenvolvemos ferramentas para o fortalecimento do sistema, e tudo isso soma ao compromisso assumido. E também, dentro desse processo de desenvolver ferramentas de descrição do processo. Foi isso que vocês mencionaram antes, metodologia e ferramentas. Uganda, por exemplo, é um estudo de caso e também o marco estratégico para essa resiliência e serviços WASH. Então, é a mesma ferramenta que também está nas diretrizes do projeto WASH para o fundo GSF. Então, nós definimos as etapas práticas para alcançar essa implementação. É um guia de implementação WASH, então, sobre como a gente pode integrar essa meta-análise, como desenvolvemos novas ferramentas e opções de gestão relacionadas ao tema, e também a defesa dos projetos
que visam a mitigação e a adaptação. Nós sabemos que esse é um veículo para organizar eventos, nós fizemos isso sobre a questão dos serviços climáticos. Então, há diversos casos, regiões diferentes que estão sendo contempladas e podemos sempre fazer uma lista de lições aprendidas, desafios e oportunidades e a importância dessa colaboração entre setores. Eu espero ver vocês em agosto, na próxima reunião, vai haver várias sessões relacionadas ao clima, incluído aí o Caribe e a América Latina, uma sessão dedicada aos países do Caribe e América Latina. Nós fizemos sobre a questão do progresso, eu diria que, classicamente, há progresso alcançado, mas há muito a ser feito ainda, e para isso necessitamos uma cooperação melhor e uma coordenação melhor entre o setor WASH e o setor do clima. Então, isso é um objetivo a ser alcançado, precisamos revisar as nossas contribuições e também vemos que, dentro dessa revisão, 45% da perspectiva WASH, e a maior parte disso foi muito geral e não foi incluído como atividades separadas. Nós temos os objetivos para adaptação e mitigação no caso do WASH. E talvez falte um entendimento comum para juntar esses objetivos. Então, para que as respostas ao câmbio climático, à mudança climática, sejam mais efetivas. Muito obrigado por nos dar esse espaço hoje. Sim, é fantástico ouvir todos esses avanços sobre os 3 compromissos assumidos, do que vimos na tela hoje, e eu quero agradecer também, porque é uma contribuição muito valiosa, o que você mencionou, sobre a questão da resiliência climática e essa coordenação com o WASH. E é preciso ter esse compromisso bem claro. Nós vamos ouvir mais sobre isso mais tarde, e agora vamos ouvir o representante de Unify, Jean Cairel Guilhermo. Unify é a circunscrição oficial da juventude para a coalizão Água e Clima, e responderam à convocação da SUANO em março e trouxeram o seu compromisso da agenda de ação sobre a água para o MAN, para garantir um follow-up contínuo, e nós esperamos ver mais parceiros tomando a mesma iniciativa. E queríamos saber qual é esse plano de água e clima, essa agenda da juventude de clima e água, e se puder destacar os objetivos, os seus compromissos de prestação de contas mútua, como nós vemos na tela, e também a implementação dessa agenda que estamos apresentando aqui hoje. Então, eu vou passar a palavra para você por 3 minutos, e para explicar esse plano de ação da juventude e quais serão os próximos passos que serão implementados, Jean. Muito obrigada, José. Sim. Eu chamaria de dimensão múltipla dentro desse plano de desenvolvimento da juventude sobre água e clima. É uma resposta à pergunta quando nos trouxeram o desafio de criar um documento para a Conferência de Água e Clima.
vários estavam focados em governo e agências das Nações Unidas. Na verdade, muitos jovens estão respondendo, estão focados em outro tipo de processo. Então, nós fizemos isso ao contrário, nós pensamos, o que nós poderíamos realmente fazer? E a sua recomendação, o seu input realmente representa a parte demográfica da juventude global, porque sabemos que 60% da população global é de jovens de menos de 35 anos, e a ideia seria, como todos nós juntos, o governo, o setor privado, pode trabalhar junto com a juventude. São partes interessadas diferentes para revisar o trabalho, trabalhar em conjunto, e o que nós queremos é um plano base guiado por uma pesquisa aprofundada com os jovens. Eu sei que muitos dos meus colegas que estão aqui estão trabalhando com muitas coisas ao mesmo tempo, muitos temas, mas talvez os jovens não conheçam esses projetos. Então, nós fizemos 50 perguntas a Unicef nos ajudou a compilar essa perspectiva. E no mesmo documento, nós propusemos esse arcabouço de como pode ser desenvolvido um plano de ação para resultados mais efetivos. Então, a pergunta seria, quais são os nossos esforços no momento nesse sentido? E a maior parte dos respondedores disseram, nós estamos muito longe de alcançar o ODS número 6 em relação aos recursos de água. Isso pode estar correto, e há um programa muito bom que está sendo desenvolvido, mas há uma brecha, uma falta de comunicação entre o que está sendo feito e a sua divulgação. Então, o que a Unify quer fazer é uma versão mais moderna. É como se nós fôssemos os representantes dos grandes partícipes no grupo das pessoas jovens e estamos assumindo ou recebendo os compromissos das partes interessadas, dos governos, porque ainda que nós tenhamos muitos voluntários, nós não podemos pagar as nossas contas só com voluntários. Então, precisamos institucionalizar a nossa secretaria para chegar a um ponto mais produtivo ou mais profissional. Nós começamos essa iniciativa e em uma conversa mais metafórica, nós poderíamos pensar em uma receita de bolo, porque muitos de vocês já sabem, ou acham que sabem o que vão fazer isso e aquilo, mas nós somos, entre aspas, divergentes. Qual seria, então, a meta global para os jovens e como vamos fazer para que essas iniciativas não entrem em choques? Então, é muito difícil encapsular aqui, em 3 ou 4 minutos, tudo o que nós estamos falando, esse projeto entre SWA e Unify. Obrigado, John, é muito interessante, é muito bom ver a juventude assumindo seus compromissos em relação ao clima e à água, e eu estou ansioso por novas oportunidades e esperamos saber mais de você depois. Muito obrigado de novo, Ian. E agora eu vou passar a palavra para uma das organizações relacionadas com esse compromisso que entrou no MAN 2 anos atrás e queria saber como essa contribuição tem sido feita
nós vamos ouvir Nick Hepworth, que é o diretor executivo da Water Witness International. Você pode nos comentar como todo esse trabalho tem sido implementado para essa distribuição de água justa? Olá a todos. Sim, é um mecanismo muito importante para atrair novos aliados e parceiros para essa busca dessa água mais justa, dessas pegadas justas. Então, nesse caso, a iniciativa foi estabelecida e havia oportunidades associadas com essa ideia da produção, da fabricação e da necessidade do consumo de água relacionados com isso. Então, nós consideramos essa questão da pegada de água nesse sentido. Com frequência, nós vemos que 90% de nossas necessidades de água são para a produção de água, de comida e para outros usos. No Reino Unido, por exemplo, o uso das casas, das vivendas é significativo. Há muitas obrigações envolvidas com a quantidade de água que é investida, que é gasta em produção de fábricas, por exemplo. Então, nós temos que usar essa oportunidade de implementar obrigações. Nós dependemos disso, porque se nós observamos a análise dessa pegada de água, nós sabemos que é claramente não sustentável, está secando os aquíferos, usando toda a água doce, e é preciso repensar tudo isso para evitar a degradação dos sistemas aquáticos, e tudo isso foi levado adiante graças à liderança de Malawi, e reuniu 29 assinaturas para esse compromisso de mudança na COP26. Há desafios que já estão estabelecidos e existe a prestação de contas em relação à água. Nós agora já teremos 32 assinaturas, incluindo aí países no norte global, Reino Unido, Finlândia, Peru, Malawi, Madagascar, comprometendo-se com uma pegada de água justa até 2030. E a ideia é que menos cadeias de abastecimento podem causar menos desperdício de água, e há compromissos nesse fornecimento, proteção das fontes dos recursos naturais de água. Sabemos que isso é muito ambicioso e nós temos o compromisso, mas o que importa são as implementações, ou seja, os passos a ser dados. Nós fizemos uma declaração que foi submetida, e o que é interessante é ver ações realmente transformadoras. Então, por exemplo, o desinvestimento de empresas que não possam demonstrar que não estão prejudicando o meio ambiente, e há um compromisso do Reino Unido para colocar essas medidas em prática. Há uma rede de diversas empresas europeias e um alinhamento com essa ideia das cadeias de suprimento livres dessa contaminação, porque todo o resto seria inaceitável, como é inaceitável usar plásticos de uso único. Estamos falando desse debate, estamos remodelando, reorientando o debate para consumidores, multinacionais, bancos de investimentos, para estabelecer o tipo de observações que precisamos implementar. Em relação à prestação de contas, nós temos as redes globais e estamos investigando
em pesquisa e investigação para avaliar o desempenho de empresas multinacionais e bancos, especialmente em suas comunidades locais, e também as declarações de responsabilidade e o mecanismo de prestação com métricas e rastreio transparente para que possamos realmente fazer uma avaliação e o levantamento do que está acontecendo, junto com um alinhamento coerente com o mecanismo e ele mecanismo de prestação de contas para a pegada ambiental e como podemos alinhar essa prestação de contas. Essa é uma visão rápida, é um programa ambicioso, eu sei, mas nós temos essa colaboração e essa ambição compartilhada de uma distribuição equitativa da água na economia global. E, claro, nós temos alguns anúncios bem interessantes sobre os recursos usados e necessários. Muito obrigado, muito obrigado. Foi fantástico ouvir isso sobre o uso sustentável dos recursos de água e sobre como nós podemos rastrear essa prestação de contas para todos aqueles que usam os recursos e marcam a sua pegada ambiental. Mais uma vez, obrigada. We are ready to transition into the fourth panelist. Queremos passar ao outro orador, que será a participação da Unicef, Una Massasi, coordenadora executiva da Rede Água. Nós teremos uma discussão sobre os compromissos da Unicef, que há um ano se comprometeu com outros parceiros para apoiar a hygiene programs. desses programas de água, saneamento e higiene resilientes. Isso marca uma mudança importante no setor, porque dá à Unicef um acesso global para melhorar a situação em muitos países pela implementação de programas WASH. E nós gostaríamos, Jorge, que você falasse sobre como esse enfoque climático está mudando as estratégias da Unicef. E pensando nas tarefas que são realizadas, como essa mudança se alinha com as prioridades que foram estabelecidas pelos governos nacionais. Com essa informação, agora vamos ver na tela uma série de compromissos da Unicef. Eu espero que, em 2020, quando começamos essa mudança, que significa que queremos mudar todos os nossos programas de WASH para serem resilientes ao clima. Esse é um compromisso muito forte que fazemos não só a SWE, mas o Conselho, com todos os membros das Nações Unidas. Ainda não estamos lá, não é fácil mudar a forma de trabalhar em todos os países, e ter um investimento de $1.000 milhões, mas estamos alcançando mesmo assim muitos progressos. No último ano, pelo menos 64 países informaram estabelecer esse arcabouço climático. O arcabouço tem 4 níveis. Esses países que têm pelo menos, além dos 81 países que estão informando, normalmente vemos esse arcabouço de resiliência climática. Além disso, ou em combinação com isso, para ser mais exato, 28 países já têm um racional climático. Eu acho que já foi mencionado que é um elemento-chave para mudar esse setor e entender o que é esperado do setor climático. E 28 países
oferecem serviços de resiliência climática em documentos nacionais chaves. Em 13 temos todos os elementos juntos, a implementação do arcabouço, o racional climático e a articulação dos documentos NDCs. Permita-me mencionar um par de pontos mais. Ao entrar nesse processo de mudar nossos próprios programas, percebemos que, porque a Unicef trabalha com governos e parceiros, nós temos que fazer um câmbio climático, não só mudar nossos próprios arcabouços, mas todo o setor, e continuamos tendo parceiros, continuamos fazendo negócio, mas não podemos incluir mudança climática nos nossos programas, porque mudança climática não incluir a mudança climática, porque a mudança climática afeta todos, e os impactos da mudança climática afetam primeiro a água. Alguns das discussões de alto nível acontecendo nos países, como a cúpula do ano passado, combinando a agenda climática com os ODS e tentando realmente dar assistência para poder satisfazer os compromissos climáticos e sociais, assim como os objetivos sociais. E as pesquisas mostram que o investimento em água é investimento no clima. E para nós, não se trata unicamente de uma mudança interna, não é só uma mudança no setor, já que o setor tem que mudar como um todo, e isso é preciso que aconteça o antes possível. Muito obrigado, foi direto ao ponto. Então, estamos felizes de ver todos esses avanços que você mencionou nos países, 81 países trabalhando nisso de diferentes modos. Então, é interessante ouvir como a Unicef se comprometeu a fazer uma transição setorial e não só uma transição do seu próprio programa. Então, eu acho que todos os participantes são muito bem-vindos agora a buscar essa grande ambição. Com isso, nós concluímos a primeira rodada de intervenções, que agora sobre os compromissos feitos por essas organizações. Estou muito feliz de ver que o chat está muito ativo, estão usando o chat box para fazer perguntas e eu entendo que têm sido respondidas conforme seguimos. Agora vamos a essa parte em que vamos ter 3 discussões de âmbito nacional. Vamos convidá-los, primeiramente, para nos dar as impressões do que ouviram dessas 4 apresentações com relação aos compromissos. Eu vou passar a palavra aos colegas do nível nacional depois para fazerem mais, darem mais opiniões sobre isso, mas primeiramente eu gostaria de ouvir sobre as suas reflexões e sobre as suas opiniões com relação ao que ouviram até agora sobre a implementação desses compromissos. Assim, eu gostaria de convidar primeiramente Júnia, que é diretora executiva do setor de água e saneamento da Uganda. Júnia, você tem a palavra, Juliane, para comentar a apresentação dos nossos parceiros globais. Muito obrigada, José. Eu acho que, para mim, as minhas reflexões se baseiam mais sobre o que os oradores apresentaram, em praticamente as 4 apresentações. Se pode ver que há 3 questões básicas sobre a questão climática, enfatizando a aliança e parceria entre as diferentes partes, inclusive o governo, a sociedade civil, o setor privado, os jovens e a academia. E, logicamente, os parceiros que podem nos ajudar a obter isso. Segundo, é uma questão de governança,
onde eu penso mais do trabalho, de quais são as nossas debilidades, onde, se nós somos capazes de, eu acho que a Unicef mencionou isso, somos capazes de gerar evidências, os impactos que isso está tendo e isso está contribuindo para a mudança climática, pois seremos capazes de levantar o financiamento necessário e também juntar aqueles que podem responder para mitigar essa questão. Muito obrigada. Eu vou passar a deixar agora que os outros possam contribuir. Muito obrigado. Bem, agora eu agradeço uma vez mais, porque são um setor muito ativo. Muito obrigado, Júnia, por essa primeira intervenção. Assim, nós vamos passar ao diretor-geral de saneamento em Burkina Faso. Antes disso, Madame Julian, por favor, eu gostaria de parabenizar o Ministério de Meio Ambiente, Água e Saneamento pela iniciativa para criar esse acordo, um grupo multilateral para monitorar o compromisso de prestação de contas de Burkina Faso. Assim, eu gostaria de passar a palavra por alguns minutos para que possa dar as suas impressões do que comentaram os oradores anteriores. A senhora tem a palavra. Senhora Juliane, muito obrigado. Muito obrigado aos associados. Vamos avançar com esse intercâmbio. Sim, nós já vimos as tarefas realizadas pelos diferentes parceiros e o impacto nos diferentes países, e podemos ver como isso está vinculado à adaptação da mudança climática. O que nós vimos aqui em Burkina Faso é que a Unicef está trabalhando em diferentes projetos na área de WASH em Burkina Faso, para poder destacar as questões de resiliência à mudança climática nesse contexto de água, saneamento e higiene. Estabelecemos, assim, vários compromissos para os mecanismos de responsabilidade a serem realizados no setor de WASH, que se considere a questão da mudança climática principalmente no ponto de vista de implementação desses compromissos, e assim tentamos trabalhar de um modo mais inteligente do ponto de vista climático. Usamos a energia solar e queremos também tentar ter um maior uso da água residual para lutar contra a mudança climática, e isso nos permitiria mudar também o impacto das nossas atividades no contexto dos ODS. Logicamente, tudo isso faz parte da dinâmica na qual nós trabalhamos, e somente quando nós trabalhamos com muitos atores podemos considerar o setor privado, as ONGs e as atividades do governo, garantindo assim que todos os parceiros possam ver quais são as suas responsabilidades. Existe um texto escrito que ainda não foi assinado ou ratificado, mas se baseia na experiência e a forma como queremos continuar trabalhando, e desejamos, assim, ter uma definição oficial de todas as contribuições referentes à implementação desses compromissos. Queremos garantir, assim, que exista uma identificação clara e um debate sobre como os compromissos serão levados a efeito. Muito obrigada pela sua participação. Agora vou passar, em função do tempo, ao nosso terceiro orador, Simon, quem é presidente
da organização no Paquistão. Então, muito obrigada pela presença aqui conosco. Eu gostaria de saber quais são as suas impressões em relação aos compromissos que foram mencionados pelos parceiros globais. Agora, o senhor tem a palavra. Are you hearing me? Olá, vocês podem me ouvir? Sim, podemos ouvi-la. É um prazer ouvi-la. Muito obrigada. Muito obrigado pelas excelentes apresentações e informação compartilhada por todos os oradores. Existem muitas pessoas, principalmente quando comprometemos participantes, incluindo governo, setores privado e público, organizações. Existem tantos obstáculos do caminho, então a minha pergunta é: como nós podemos superar como parceiros para que haja disposição política quando não contamos com os recursos financeiros e quando o apoio não é favorável? Como podemos resolver esse problema? Especificamente especificamente para a Unify e Steve, essa pergunta. Muito obrigada por criar essa discussão, que é exatamente o que queremos ter. E, então, eu gostaria de passar a palavra para os nossos oradores de Unify e Steve. Perfeito. Perdão, eu não ouvi a pergunta. Você pode repetir, por favor? A senhora pode, por favor, nossos colegas da Unify, certo. Eu estava perguntando quando no nível do país, quando não existe compromisso político e existem muitos obstáculos no caminho, quando falamos sobre os compromissos, sobre a disposição política e existe uma falta de fundos e de estudos. Então, como nós podemos superar todos esses obstáculos, ou seja, quando não temos o apoio governamental ou não temos os fundos? Eu acho que ainda onde a comunidade internacional entra, na minha opinião, porque como não é para colocar pressionar, mas buscar a colaboração. Se nós sabemos que existe uma brecha em alguns países, podemos trabalhar no contexto dos jovens, por exemplo, se determinado o arcabouço político não está funcionando, é difícil para determinado país, nós mostramos como os jovens podem colaborar com os políticos e no nível internacional estamos tentando estabelecer encontros bilaterais onde podemos explicar sobre a importância de trabalhar conjuntamente, não fazendo divergências, mas nos juntando para explicar de que se se continua assim, essa diferença entre o governo e os jovens, não existe isso de solucionar um problema por sua conta. Deve haver uma colaboração entre as pessoas e os negócios. Eu acho que é isso que a Unify está fazendo. Não estamos em oposição ao governo, ao setor privado, estamos, na verdade, trabalhando com eles. Nós estamos dizendo que os jovens, vejam, é assim que nós podemos trabalhar com os jovens, talvez estabelecer parcerias para implementar esses projetos, essas atividades e programas. Muito obrigada. Muito obrigada, John. Agora, eu não quero se você quer comentar sobre isso. Bom, eu vou falar rapidamente. Muito obrigado pela pergunta. Você mencionou uma das questões sendo
falta de financiamento para realizar a pesquisa e a falta de disposição política. Se estamos falando de resiliência climática, por exemplo, na falta de foco em setor de WASH, resiliência climática, e a possibilidade de realizar pesquisa primária nessas áreas, existe em muitos países muita informação no nível global, mas também no nível nacional sobre os impactos de mudança climática, de riscos climáticos e o impacto que isso pode ter no setor de água ou setor de WASH. Então, certos grupos expostos ou vulnerabilidades que podem aumentar esses riscos. O conselho é usar a informação que já está disponível, juntando essa informação para mostrar os riscos climáticos específicos para os serviços de WASH e destacar os danos e custos que isso pode causar em serviços sustentáveis, para destacar a brecha, o problema que está aí. Quando você destaca o problema, os brechas, você pode quantificar isso, é mais fácil conseguir ter disposição política para encontrar as oportunidades para resolver esses aspectos. Então, esse seria o meu conselho sobre esse aspecto. Muito obrigada. Muito obrigada. Simon, você tem alguma pergunta para os oradores ou você quer continuar? Not really, Jose. Thank you. Não, eu agradeço. Muito obrigada a você. Então, temos algumas perguntas dirigidas aos nossos palestrantes globais. Eu gostaria de dar a oportunidade a nosso colega da Unify e CIV e também se haverá reflexões do Jorge. Algum comentário? Baseado nos comentários que recebemos dos 3 participantes de nível nacional. Alguma adição à conversa que vocês gostariam de mencionar? Alguma contribuição? Sim, José, muito obrigada. Respondendo essa pergunta, eu acho que foi da minha colega do Paquistão sobre como nós conseguimos essa liderança política necessária nessas áreas. Em função do pouco tempo que temos para fechar essa brecha até 2030, como nós podemos ter as declarações ao juntar o poder, a influência política do setor privado, que estão conscientes sobre os perigos tanto da emergência climática e a crise. Nós podemos usar essa influência para tratar essas questões para que isso tenha o lugar adequado em termos de priorização. Eu não acho que temos nenhuma opção aqui com o progresso limitado que alcançamos nos últimos anos. Nós temos que ser capazes de tornar o setor de água politicamente importante. Não acho que é uma questão de competir com as diferentes prioridades. É esse o papel que temos que desempenhar. Muito obrigada por elaborar sobre isso, Nick. Eu acho, Jorge, você quer mencionar algo rapidamente? Sim, só um par de reflexões com base no que foi discutido. Primeiro, eu não acho que devemos esperar pela liderança antes de tomar ação. Eu acho que todos, nos nossos próprios papéis, nossas próprias organizações, podem contribuir para isso. E isso é semelhante ao que inspirou a conferência, não importa quão pequeno cada um de nós somos, cada um pode contribuir um pouco para essa transformação setorial. A segunda ideia é que tem que ser incremental. Nós não temos todas as soluções, eu não acho que ninguém no setor
inclusive os especialistas em clima, ninguém tem todas as respostas para as suas perguntas, existem muitas incertezas de ciência que precisa ser levada a efeito para calcular melhor os cenários e as extensões, quantas secas vamos ter, inundações, etc. Mas essas incertezas não devem nos impedir de trabalhar desde agora e precisamos ir de forma exponencial, vamos ter casos mais fortes, mais evidências que nos permitirão crescer como setor, mas precisamos começar a fazer isso. Nós transformamos isso numa mudança, mas nós realmente precisamos transformar as formas de realizar de trabalhar esse setor de Washington nos nossos países, porque a mudança climática já está aqui, está afetando a todos em todas as partes. Muito obrigado, Jorge. Eu acho que já agora só temos 4 minutos, mas eu gostaria de destacar a oportunidade. Nós temos 3 discussões no âmbito dos países. Talvez eu gostaria de ver, já que temos, usar 1 minuto mais para, por exemplo, do Paquistão, se você quer nos dar em menos de 1 minuto, alguma ideia do que você está realizando através das suas pesquisas, seu trabalho? Alguma novidade que você pode nos contar sobre como você está apoiando essa conversa do setor climático? Desculpa, eu não quero que você colocar numa situação difícil, mas se você pode pelo menos nos dar algumas ideias. Se não, nós podemos passar a Madame Juliane, de Burkina Faso, para que possa... E a Yunia, sobre o trabalho que vocês estão realizando na Uganda, se vocês querem usar 1 minuto para... Muito bem. O que eu quero compartilhar é que todos os nossos compromissos pelo MAN, todos estão alinhados com tratar a mudança climática no nosso país, estão alinhados com o que os oradores compartilharam conosco sobre esse plano, sobre um plano que está tentando também levar a efeito mudanças e lutar contra a mudança climática e também realizando mudanças políticas, mas que é fundamental desenvolver a capacidade dos diferentes atores, principalmente dos governamentais, para que possam introduzir a mudança climática nos seus programas e nos seus programas de monitoramento. E isso é algo que se dá por garantido, mas se nós sabemos o que é a mudança climática, se saberá como realizar essas ações de adaptação e mitigação, mas temos que trabalhar conjuntamente, tanto o governo como a sociedade civil. Nesse ponto, obrigado pelas suas participações. Agora só temos 2 minutos. Eu gostaria, então, de agradecer aos 3 oradores das instituições internacionais e aos 4 do âmbito nacional pelos seus compromissos com esse tema que é tão importante para a ação climática. Eu gostaria, então, de concluir agradecendo a todos vocês e a todos os participantes por essa troca tão interessante. Eu estou muito contente de ver que a maioria das perguntas foram respondidas na chatbot. Nós queremos, então, continuar com essa discussão e queremos convidar a todos os parceiros, tanto do âmbito global como nacional, que continuem monitorando os compromissos do MAN e dar as atualizações, as suas atualizações, para que possamos continuar atualizando a todos sobre o seu progresso e ver os avanços que vocês estão alcançando para inspirar aos demais. Como vocês sabem, as pesquisas no setor, a Conferência de Água
também ajuda a posicionar muitos dos compromissos e agora estamos convidando parceiros para juntar ao mecanismo de prestação de contas para trazer esses compromissos a esse mecanismo, e isso também se aplica aos compromissos climáticos. Então, como vocês sabem, através do site do nosso mecanismo, vocês sempre são bem-vindos a fazer envios ao setor de clima e WASH, ou saneamento especificamente, ou higiene, a todos esses compromissos. Então, vamos continuar com essa discussão. Como mencionamos, temos 37 mecanismos e compromissos focados no clima, e vamos continuar, então, falando em diferentes sistemas, como o financiamento. Temos vários compromissos e discussões com os países, e vamos trabalhar com todos os parceiros. Bom, sem mais atrasos, eu agradeço a todos por isso e podemos concluir essa reunião. Muito obrigado.